Muito bem, ainda dentro da repercussão, figuras políticas aqui do estado de São Paulo também se manifestaram sobre a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Confira agora com Misael Mainetti. O prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, usou as redes sociais para dizer que o ex-presidente Jair Bolsonaro sempre cumpriu com as suas obrigações. Ele escreveu: "Minha solidariedade ao presidente Bolsonaro, que passa por toda essa situação com a saúde debilitada e ainda assim sempre cumprindo com suas obrigações, inclusive com a justiça. A realização de uma vigília não pode ser motivo para medida tão drástica. Agentes da Polícia Federal fazem um monitoramento 24 horas na porta de sua casa, o que faz parecer frágil qualquer argumento de tentativa de fuga." Por fim, Ricardo Nunes escreveu: "Oremos." Agora acompanhamos a reação de Gilberto Kassab, ele que é do Centrão, secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo e também presidente nacional do Partido Social Democrático, o PSD. Ele escreveu que a prisão do presidente Bolsonaro é mais um triste episódio nesta época tão turbulenta da política brasileira. Disse que registra a incompreensão por uma medida jurídica tão severa e injusta, especialmente quando sua saúde inspira cuidados. André do Prado, da mesma sigla que Bolsonaro, ele que é do Partido Liberal e presidente da Alesp, Assembleia Legislativa de São Paulo, usou as redes sociais e escreveu: "Mantenho o meu respeito e apoio ao nosso sempre presidente Jair Bolsonaro." E ele continua a publicação: "Sei da força da sua história e o que ela representa para milhões de brasileiros que estão ao seu lado. Seguimos firmes, com fé e esperança em dias melhores para o Brasil." Essa é a publicação de André do Prado. Agora falamos do vice-prefeito, Coronel Melo Araújo, ele que é vice-prefeito da capital paulista, escreveu: "Quando a política penetra no recinto dos tribunais, a justiça se retira por alguma porta." Também temos a declaração de Guilherme Derrite, ele que é deputado federal pelo PP e secretário de Segurança Pública licenciado do Estado de São Paulo. Ele usou as redes sociais e escreveu, abre aspas: "É triste ver Bolsonaro enfrentar esse momento. Quem conviveu com ele sabe da sua honestidade, da sua lealdade e do quanto sempre colocou o Brasil acima de tudo. Minha solidariedade ao capitão, à família e a todos os patriotas que assistem, indignados a esse capítulo da história." Fecha aspas. Essa é a declaração de Guilherme Derrite, ele que é responsável pelo projeto de lei antifacção. Vamos à análise, agora vou começar com o Gesualdo Almeida. Gesualdo, ontem nós estávamos naquele calor, né? A notícia chegou, a gente rapidamente fez toda essa repercussão. A leitura inicial, então, de um ativismo político, um excesso, seria uma perseguição política. Depois os dados foram sendo apresentados, essa questão da tornozeleira e outros elementos também. E já hoje há uma leitura, a gente observa na imprensa, que toda essa situação, ao invés de trazer um próprio benefício aí para a direita, trouxe mais desgaste justamente para a direita e a família Bolsonaro. Como é que você avalia toda essa história, Gesualdo? Os discursos e as narrativas são as esperadas, né? O espectro político da direita dizendo que houve abuso, que houve judicialização da política ou politização da justiça. Tudo isso era esperado. Quando ouvimos aqui os depoimentos do Derrite, do prefeito de São Paulo e de tantos outros, eles são do mesmo partido, da mesma linha ideológica de Jair Bolsonaro. Portanto, era de se esperar que eles fariam o discurso tal qual fizeram. Por outro lado, também era de se esperar o discurso da esquerda, comemorando o fato da prisão e justificando principalmente pela violação da tornozeleira. Esses fatos fazem e trazem, sim, impacto para a política num segundo momento. Mas eu destaco também os discursos e as narrativas feitas no exterior. A fala de Donald Trump foi muito comedida. É uma pena. Ao passo que a embaixada americana pegou pesado. Abro aspas e ela diz assim: "O juiz Moraes, um violador de direitos humanos sancionados, expôs o Supremo Tribunal Federal à vergonha e ao descrédito. Há muito mais a ser falado ainda no futuro." Kriegner, pegando esse gancho a respeito da reação de Donald Trump, que disse apenas uma pena, mostra aí esse distanciamento do presidente em relação a Bolsonaro? Eu não diria um distanciamento, mas eu diria um desconhecimento de um fato. Nesse momento em que Trump foi surpreendido, e isso já aconteceu em outros casos, até quando teve a própria morte, né, da famosa, que agora me fugiu o nome, mas ex-ministra da Suprema Corte americana, que morreu depois de um tempo, e ela era uma grande rival do próprio presidente Trump, e ele ficou também sabendo ali pelo cercadinho da imprensa. Ele também não comentou muito, a mesma maneira como foi com o presidente Bolsonaro.
Bolsonaro, justamente porque receber uma notícia dessa e ter um posicionamento enérgico ou enfático naquele momento não é do feitio do próprio presidente Trump, porque ele precisa avaliar as informações. Então, eu não diria que é um indicador de distanciamento, mas sim de surpresa. Ele também foi pego de surpresa, o que evidencia e, mais uma vez, enfraquece qualquer tese de que houvesse um plano estruturado para que ele buscasse asilo político dentro da Embaixada dos Estados Unidos, sem nem que o próprio presidente Trump, que é um dos seus maiores apoiadores políticos atuais, soubesse desse plano ou mesmo da possibilidade de uma prisão iminente do presidente Bolsonaro.